Prezado amigo leitor ou prezada amiga leitora, a introdução dos vídeos da Cela 10 são todas iguais. Portanto, caso já tenha assistido, pule 3 minutos e 20 segundos. Boa leitura e ou boa audição. Você já se imaginou preso inocentemente? Você imagina que prisões injustas só ocorrem em favelas? Não. Em setembro de 2019, o narrador dessa série de vídeos foi vítima do poder político e econômico do estado de Goiás e enviado para um presídio onde ficou por 59 dias. Sem analisar a competência constitucional e as normas relativas ao imposto territorial rural e muito menos atentar sobre a inviolabilidade do sistema tributário federal, o Ministério Público e o Judiciário acataram a tese absurda de prisão preventiva, por tempo indeterminado, para salvaguardar os milionários fazendeiros contra supostos bandidos perigosos. A celeridade das decisões foi impressionante. O relatório policial foi assinado pelo delegado em 29 de agosto. No mesmo dia 29, o promotor ofereceu denúncia, e 2 dias úteis depois, o juiz determinou a prisão. O governo estadual mobilizou mais de 20 agentes de, pelo menos 3 forças policiais, para prender 2 velhos fiscais, como se fossem hackers poderosos ou chefes de uma perigosa organização criminosa que extorquia fazendeiros e dilapidava os cofres municipais. O delegado de polícia responsável pela operação e o advogado da organização sindical que pediu a prisão deram entrevista em rádio e TV comemorando o feito como heróis. Apesar da distância de 200 quilômetros, a TV Anhanguera, afiliada da Globo, desde as 7 horas, acompanhou espetacularmente a operação. Tudo isso por causa de uma rixa política entre o governador e o prefeito. O maior objetivo político era pegar o prefeito. As pressões psicológicas nos interrogatórios, por uma delação premiada, contra o mesmo foram cruéis. Também, devido ao poderio econômico e político dos milionários fazendeiros que se articularam para livrarem-se das altas multas aplicadas pela Receita Federal por sonegação do ITR, cuja cobrança por lei é de responsabilidade do município, e principalmente porque o acusado descobriu uma indústria de laudos técnicos vendidos aos fazendeiros desnecessariamente, e pior, muitos, falsificados. Ou seja, quem extorquia fazendeiros, com laudos falsos e desnecessários, e dilapidava o tesouro municipal sonegando imposto, conseguiu se safar, acusando, criminalmente na maior covardia, 2 inocentes pais de família. Mesmo com seus sigilos quebrados, a Polícia Civil e o Ministério Público não encontraram nenhuma prova que incriminasse os fiscais, e o inquérito foi encerrado sem processo. Os laudos falsos e desnecessários que estavam em poder dos fiscais presos foram recolhidos pela polícia. Com a prisão dos 2 fiscais, a operação fiscal foi interrompida e o pequeno município de Nova Crixás de Goiás deixou de arrecadar mais de 7 milhões de reais que constituía na parte destinada ao município. Neste vídeo, e nos próximos, o narrador vai contar como foram seus dias na cadeia. 14 presos em uma cela construída para comportar 9. Onde cada dia que nascia iniciava-se uma nova vida, como vivem os animais pedrados da savana africana. Acordei meio indisposto sem saber o que fazer. Sentia-me como despertado na casa de um estranho, quando ainda não se sabe os hábitos dos moradores. Será que minha primeira noite em grupo foi melhor que dormir sozinho? Meu subconsciente questionou seu irmão superego. Repentinamente, como o piscar de uma lâmpada ou a mudança de cena de um filme, meus pensamentos abandonaram a preocupação matinal e retrocederam aos últimos minutos da noite anterior. Depois que desligaram a TV e todos buscaram seus leitos objetivando o sono, continuei acordado. Meditava sobre os acontecimentos do dia, fazendo prognóstico a respeito da nova etapa da minha vida que se iniciava. Pensava nos cuidados para me adaptar ao grupo, administrar minha impetuosidade, amenizar meu timbre de voz e evitar opiniões, quando de repente um grito quebra o silêncio. Olha o velho! Velho desgraçado! Veja o que esse velho safado está fazendo! Uma pessoa gritou muito alto. A voz veio do 2º andar do beliche que ficava ao meu lado. Assustado olhei para cima e, mesmo com luz apagada, consegui perceber que o irado estava com o corpo dobrado, de cabeça para baixo, apontando-me o dedo indicador. Pessoal! Olha a pouca vergonha desse velho! Aqui dentro é proibido pegar no saco. Vou considerar a sem-vergonhice porque está chegando agora.
Mas fica advertido que, se eu ver você fazendo isso novamente, vou te pegar de porrada. O cara que gritou foi um dos dois que trabalhavam no pátio e não tinha visitado minha antiga cela. Talvez por isso não simpatizou comigo. Durante todo o tempo que os colegas alegremente me entrevistavam, ele se manteve calado sentado na sua cama. O cara tinha um aspecto muito estranho. Era muito forte. Cada um dos seus braços superava os meus dois juntos, em dimensão. Seu tórax quase o dobro do meu. Além do mais, como viria a saber posteriormente, quando mais jovem, tomou um tiro na cabeça que deformou seu rosto e lhe cegou de um olho. Levei um baita susto e senti muito medo. Não tive dúvida que aquela figura estava acostumada a resolver suas questões na porrada. O cara tinha dificuldade na fala devido à gagueira e à falta de leitura. Conforme viria a saber posteriormente, como muitos outros moradores da cela, ele era totalmente analfabeto. Esse hábito de dormir pegando no órgão genital era um transtorno compulsivo involuntário muito antigo. Minha mulher, meus filhos e até colegas de quarto em viagem de trabalho ou em pescaria já me advertiram a respeito, mas não tão enfático e ameaçador quanto naquele momento. Visando criar uma estratégia para evitar que o fato se repetisse, uma cavalaria de neurônios foi reunida emergencialmente. A ação tinha que ser forte e imediata, considerando que o ato era involuntário, e principalmente, porque eu estava no raio de visão daquele homem e de pelo menos mais dois. Uma situação estranha foi que quase todos os colegas acordaram, sentaram nas suas respectivas camas, ouviram o restante da fala, olharam, e voltaram a deitar. Ninguém, absolutamente ninguém, se manifestou. Era de se esperar que, pela ira manifestada pelo meu oponente, alguém tomasse partido. Estranho. Outra situação, porém, menos grave, porquanto não me importunou muito, foi com relação ao cheiro de fumaça. 7 pessoas fumavam. 2 acordavam à noite para fumar. 1, que dormia na jega inferior ao meu lado, acordava de madrugada, sentava na beirada da cama, e não dormia mais. Fumava os 4 cigarros até o dia amanhecer. Naquela cadeia não podia entrar cigarro industrializado. Todo cigarro tinha que ser feito dentro da cela e o fumo picado mais usado era da marca Cavalinho. Para embrulhá-lo utilizam folha de caderno. Isso mesmo! Compravam folha de caderno. Desses de levar à escola. Considerando que o fumo é artigo caro e muito consumido, os cigarros levam pouco fumo. Meu cálculo era de que fumavam 50% folha de caderno e a outra metade fumo. O cheiro de papel queimado era maior que o cheiro do fumo. Entretanto, minha indisposição, susto e preocupação com a ameaça do dia anterior, acabaram logo. Fiquei muito alegre quando descobri que faziam café. Café tinha sido uma das primeiras preocupações de quando fiquei solitário. No presídio havia uma pessoa que era muito querida por todos. O cara era de uma simpatia fora de série. Falava o que queria, da forma que queria e ninguém ficava com raiva. Mesmo porque ele era uma mão na roda para todos. O apelido dele era Corre. Era ele quem vendia as coisas permitidas pela direção: cigarro, barbeador, papel de caderno, para cigarro e cartas, remédios, entre outros. O Corre era, também, a instituição bancária do presídio. Acho até que a moeda virtual foi baseada nos presídios. Pelo regulamento, o preso não pode tocar em dinheiro. Apesar dessa restrição, o comércio era intenso, inclusive entre as celas. Os presos vendiam ventilador, rádio, pendrive e outros, e o Corre providenciava os lançamentos de débito e crédito. Também o Corre fazia o conta corrente das eventuais apostas. A primeira visita diária que fazia às celas, por volta das 7 horas, era para trazer os remédios de cada um. Nessa viagem ele já trazia, também, um mergulhão de ferver a água do café. Esse utensílio não podia dormir dentro da cela. Ficava o dia todo à nossa disposição, mas à tarde tinha que ser devolvido junto com as agulhas para tricotar. A segunda viagem era para trazer os itens de desjejum.
Invariavelmente vinha o todinho, que na realidade era um achocolatado de qualquer marca. O pão francês raramente era trocado por outro tipo de pão e a laranja era substituída uma vez por semana por banana. Havia um ritual visando pegar os comestíveis. Assim como tinha um ritual para fazer o café. Apenas uma pessoa previamente autorizada, o segundo mais novo morador, podia manusear esses produtos. A terceira visita do corre era para suprir de água gelada. Levava-nos 5 garrafas PETs grandes com água gelada, que os presos passavam para 2 térmicas de 5 litros cada. Informei-lhe que era diabético e hipertenso e precisava medicamentos. Também por ser diabético precisava de carboidrato em meu poder, como bolachas e biscoitos. Prometeu trazer os medicamentos distribuídos no posto de saúde do município, tão logo completasse 10 dias da minha prisão e que não comprava produtos alimentícios. Essa alegação me trouxe uma perplexidade e um desapontamento. Perplexidade por imaginar que saúde não era fator relevante na cadeia. Meu subconsciente teria de avisar meu coração para que, nos próximos dias, não alterasse a pressão arterial. Desapontamento por descobrir que ele não comprava coisas de comer. Porém, o desapontamento durou pouco. Foi substituído por uma bonança incalculável para o momento. Minha felicidade foi às alturas. Um companheiro me chamou no particular e orientou-me a fazer uma lista das minhas necessidades urgentes e lhe entregasse. Sua esposa morava na cidade e trazia-lhe comestíveis e outros objetos lícitos às terças e às sextas. Às terças os objetos eram entregues na portaria e o corre se responsabilizava em entregar as encomendas nas respectivas celas. Às sextas-feiras, chamado dia da Cobal, a esposa entrava para a visita levando os comestíveis, obviamente fiscalizados na entrada. As minhas coisas entrariam como se fosse dele e eu pagaria quando pudesse. Feito a combinação, imediatamente, já me emprestou uma fortuna de coisas, uma garrafa térmica pequena para eu guardar meu café sem açúcar, um pouco de pó de café, um pacote com bolacha de doce e outro de sal. Fiquei rico. Desde a chegada ao presídio a preocupação com a alimentação e o café, se não foi a maior, pelo menos foi a mais recorrente na minha mente. Com certeza, lembrava dos carboidratos mais vezes do que da minha libertação, e naquele momento, essa preocupação acabava. O cara era chamado de baixinho, e gostava de ser chamado assim, mas esse baixinho foi um grande homem nos primeiros dias da minha estada ali. Acertei a abertura de uma conta corrente alimentar que seria paga após a vinda do meu advogado. Assim aconteceu. Passei o endereço da sua esposa ao meu advogado que a procurou, pegou sua conta bancária e passou para minha mulher. Com relação à comida, minha preocupação acabou. Esse fato, por si só, já valeu a troca de cela. Mesmo porque, fiquei filando comestíveis de um e de outro até o dia da minha Cobal. Por volta das 7h30 a área destinada ao banho de sol foi aberta e para onde quase todos saíram, inclusive eu. O pátio era quase 3 vezes o tamanho da cela. Ali havia 4 cadeiras de plástico bem confortáveis, dessas de bares com apoio para os braços, de propriedade de companheiros. Nesse momento a maioria já tinha feito desjejum e providenciava alguma atividade ou, pelo menos, mudava de local para fumar. O crochê era a atividade praticada por todos. A atividade usada na redução de pena, e para alguns mais caprichosos, carismáticos e esforçados, ganhar algum dinheiro vendendo tapetes às agentes carcerárias. Revezavam-se nessas cadeiras, ligavam o rádio, conversavam, e com mãos habilidosas e rapidíssimas, trançavam a linhas dando forma em tapetes. Outros mais preguiçosos com as agulhas, corriam ou faziam flexões e abdominais. Enquanto isso um colega fazia a faxina da cela. Então o baixinho aproximou de mim e disse em voz alta, como se buscasse a aprovação dos demais: pelas regras da cela a partir de amanhã a faxina será por sua conta. Essa tarefa é de responsabilidade do preso mais novo no grupo. Quem está limpando hoje, amanhã será o responsável pela comida. Essa informação não me caiu bem. Desde a adolescência evito a limpeza do chão, como o diabo foge da cruz. Eu faço a comida, lavo as vasilhas, mas me tirem da limpeza do piso.
Quando criança, meus pais trabalhavam fora e cabia a mim, como filho mais velho, lavar a casa umas 2 vezes por semana. Às vezes encerar o piso com vermelhão. Enquanto isso, via nas vizinhanças que essa atividade era de responsabilidade das meninas. Misturando vergonha e preguiça, jurava estudar, ganhar dinheiro e pagar alguém para faxinar. Objetivo conseguido ao longo da vida. Apesar da notícia ter me chocado, mantive-me resoluto e pragmático. Então vou lá pegar as dicas com o rapaz que está limpando. Afirmei, já saindo da conversa. Quem faxinava tinha o nome de PC e estava na casa dos 28 anos, talvez mais. Também um rapaz bonito, quase negro e corpo retilíneo como de um maratonista. Muito calado e introspectivo, não tinha ficado muito empolgado com minha presença. Achei até que me antipatizara. Todavia, o dia foi de muita sorte para mim. Ele é muito velho. Não merece passar por isso. Alguém topa me ajudar a limpar no lugar dele? Disse PC sério e determinado. Você limpa o boi banheiro, e eu limpo a praia piso. Se ofereceu meu novo amigo Belo. Os dois se acertaram e passaram para minha atividade de pegar e distribuir a comida. O almoço chegou. A xepa, como eram chamados o almoço e o jantar, vinha numa vasilha fabricada para esse fim, com divisórias próprias para cada tipo de comida. O conteúdo veio quente e gostoso. Um frango ao molho bem temperado que, misturado com os demais componentes, me alimentou muito bem. Após o almoço, vi alguém perguntando de quem seria o dia de lavar as vasilhas. Então me prontifiquei a fazer essa tarefa. Enquanto eu lavava, ouvi um chamado. O velho! Presta atenção, vai falar de você no jornal falado da rádio. Todos os dias você é notícia. Mas naquele dia o presidente do sindicato falou apenas sobre o imposto rural, passando orientação errada para os produtores de como fazer a declaração anual. Orientava como se soubesse tudo sobre a legislação do imposto. Tal informação, se o município fosse agir corretamente com a fiscalização, poderia prejudicar a todos os produtores rurais.